Nós seguimos repercutindo as mudanças na relatoria do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, agora sob responsabilidade do ministro do STF, André Mendonça, desde a saída decidida ontem do ministro Dias Toffoli. Para conversar conosco sobre esse assunto, agora convidamos o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, a quem agradeço pela gentileza de estar conosco e ter aceitado o nosso convite. Bom dia, professor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN. Professor Gustavo Sampaio, desde as informações que surgiram da reunião realizada ontem, ficou muito evidente a preocupação dos ministros do STF, em especial do próprio presidente do STF, Edson Fachin, para que qualquer medida que fosse tomada naquele encontro não servisse de argumento para a anulação das provas. Uma das preocupações é que, se, por exemplo, se pedisse a suspeição de Dias Toffoli, isso abrisse espaço para alguma medida por parte da defesa e se derrubasse todas as provas desse processo. Esse risco fica afastado pela maneira como o STF decidiu essa mudança de relatoria? Certamente, Milton, agora sim, porque o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão sensata e calculada, uma decisão pré-ordenada para estancar a sangria. Porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e até a lei processual penal, Milton, estabelecem que quando o juiz se considera suspeito ou quando, numa arguição de suspeição, ele é declarado suspeito, os atos por ele praticados até então são considerados atos nulos, de maneira que se teria a perda de um grande esforço investigativo que judiciosamente a Polícia Federal fez até o momento. E o Supremo Tribunal pensa também na opinião pública, precisa pensar, haveria uma grande frustração da sociedade brasileira se tudo que foi investigado até o momento fosse perdido. De maneira que o tribunal encontrou a solução consensual. Lembrou-me o comportamento até de tribunais americanos, que quando estão em crise se reúnem à porta fechada e tomam uma decisão unânime. Foi o que foi feito. O ministro Toffoli não se declarou suspeito, a arguição de suspeição foi considerada descabida, porque teria sido apresentada fora do prazo de 5 dias e porque supostamente teria sido suscitada pela Polícia Federal, que não tem legitimidade para tanto. Então, o tribunal considerou descabida a arguição de suspeição, ao mesmo tempo em que o ministro, entre aspas, Milton, por vontade própria, declarou-se afastado, portanto, da relatoria, fez-se uma redistribuição, estanca-se a sangria, segue-se adiante com toda a atividade de investigação da Polícia Federal, validados os atos anteriores. Agora, a partir do que aconteceu ontem, professor, o Supremo se reunindo e convencendo o ministro Toffoli a deixar a relatoria do caso Master, muda alguma coisa na dinâmica de trabalho da mais alta corte do país? Porque eu não me lembro na história recente de nós termos tido um episódio semelhante a esse. Tudo vai mudar agora, Cássia. Bom dia a você Bom também. dia. De acordo com a postura do ministro André Mendonça, eu tenho dito desde o começo de toda esta novela relacionada ao Banco Master que eu, particularmente, não localizei nenhuma causa que justificasse a competência de supervisão dessas investigações pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, em verdade, a competência de supervisão desta questão estaria entregue à Vara Federal, de primeira instância. É que lá atrás, quando o próprio juiz federal localizou um contrato celebrado por um deputado federal da Bahia e o Banco Master, com risco de haver prerrogativa de foro por envolver deputado federal, a matéria foi em consulta ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal verificou que aquele contrato não tinha relação nenhuma com o objeto da investigação. Logo, o certo teria sido, no meu juízo, que naquele momento o Supremo Tribunal tivesse restituído
toda a função de supervisionar as investigações à Vara Federal. Mas não, o Supremo Tribunal persistiu em manter consigo a autoridade de supervisão. O que o ministro André Mendonça terá que decidir agora? Se realmente é o Supremo Tribunal Federal que deve permanecer à frente, se o Supremo Tribunal Federal encontra vínculos de deputados ou senadores que justifiquem a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal, ou se deve restituir a autoridade de supervisão à Vara Federal. Tudo isso nós teremos que acompanhar na condução de André Mendonça para este caso. Ele pode até restituir a matéria à Vara Federal e, se lá na frente novos depoimentos, novas provas indicarem envolvimento de deputado federal, tudo poderá voltar ao Supremo Tribunal Federal. Então, André Mendonça tem em suas mãos uma tarefa muito difícil: reconduzir o Supremo Tribunal Federal para o eixo de credibilidade da opinião pública, supervisionar essas investigações com competência, altivez e imparcialidade, para que o tribunal saia dessa atmosfera de crise, porque isso realmente não faz bem sequer à imagem do Poder Judiciário, Cássia. Gustavo Sampaio, como o senhor vê agora a posição do ministro Dias Toffoli neste cenário? A começar até pela condição dele dentro do STF de participação de julgamentos que porventura venham a ocorrer dentro do caso Master. Ele pode ainda, por exemplo, votar se este caso for levado a plenário? A priori, Milton, como ontem houve um consenso, uma decisão unânime como produto desta reunião conduzida pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, o ministro Toffoli, ele próprio se destituiu da relatoria. Ele não se destituiu da função jurisdicional. Vamos acompanhar para ver o que ele mesmo vai decidir. Mas, a priori, ele não está impossibilitado de participar de julgamentos como um dos votantes do colegiado. Mas, por ora, também não há sequer ação penal, é importante dizer isso. O Supremo Tribunal Federal não está processando e julgando ninguém em ação penal. Tudo que existe hoje é uma investigação da Polícia Federal, que nem órgão do Poder Judiciário é órgão do Poder Executivo. E como essa investigação precisa, em alguns atos, sofrer o controle judicial, como, por exemplo, para ordens de prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão de documentos, o papel do Supremo Tribunal tem sido esse, de fazer a supervisão das investigações. Então, por hora, Toffoli não vota, mas se lá na frente houver ação penal, ele poderá votar a princípio. Mas penso que, além de a imagem do Poder Judiciário se ter beneficiado com a saída dele, por sair-se dessa atmosfera de crise, o próprio ministro Toffoli fica numa situação mais confortável. O ministro estava numa posição muito delicada diante desse fogo cruzado. Então, até para ele, acho que é um momento bom de tomar distância de todo esse conjunto de fatos, aguardando um apaziguamento. Mas, a priori, Milton, te respondendo, ele não está impedido lá na frente de votar, caso haja ações e caso haja deliberações colegiadas no tribunal. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado pelas suas informações e análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Também para você, Milton, Cássia, para todos os nossos ouvintes da CBN, bom dia e bom trabalho. Obrigada. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, conversou com você aqui no Jornal da CBN.